Olá, meus irmãos, meus amigos. Ontem começamos o assunto como aprendi a ofertar para missões. Quero explicar a todos vocês que não se trata dessas coisas que ensinam aí de igrejas que arrancam dinheiro do povo, que sei que você dá tudo, você vai receber em dobro. Não estamos ensinando isso. Não ensinamos isso. Nós ensinamos o que a Bíblia menciona. Nós ensinamos o sustento dos missionários. Então isso nós mencionamos. Não sou nenhum pastor rico, tenho um apartamento financiado, tenho um carro que eu paguei o financiamento dele. Então, vim para a obra, cheguei na igreja, onde eu sou pastor hoje, com um carro zero, do meu emprego secular. Eu deixei o meu emprego secular para ser pastor. Deixei um salário maior para receber um salário menor como pastor. Não reclamo disso jamais, jamais. Muito melhor trabalhar para o Senhor do que trabalhar para César. Mas o que eu ensino às igrejas hoje foi aquilo que eu aprendi na Bíblia e no livro de Oswald Smith, Promessa pela Fé. Já que nós vamos ler novamente. Mas eu quero dar continuidade do texto de ontem, de 2 Coríntios capítulo 8. Nós vamos ler hoje a partir do verso de número 5. Vamos ler o 5 novamente e até o verso 9. Diz assim, 2 Coríntios 8, verso 5. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram, primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. De maneira que exortamos a Tito, que assim como antes tinha começado, assim também acabasse essa graça entre vós. Portanto, assim como em tudo abundais em fé, e em palavra, e em ciência, e em toda diligência, e em vosso amor para conosco, assim também abundeis nesta graça. Não digo isso como quem manda, mas para provar, pela diligência dos outros, a sinceridade do vosso amor. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Paulo diz, o Senhor Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre por amor a nós. Ele fala dessa igreja aqui, que não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram. Eles não somente eram uma igreja pobrezinha, mas que ajudou a obra missionária e clamaram a Paulo, aceite, eu quero que vocês aceitem a nossa oferta. Mas eles também se deram, se entregaram para servir ao Senhor. Era uma igreja que vivia realmente promessa de fé. Era uma igreja que, o verso de número 3 termina, deram voluntariamente, por vontade própria, atender o apelo do apóstolo Paulo. Quanto você aprendeu de promessa de fé nesses anos de crente? Quanto você oferta mensalmente para a obra missionária? Quanto? Irmãos, nós não podemos, nós vamos pregar aqui nessa sequência, quanto darei? E vou mostrarmos o que acontece. Os missionários, se você diminuir, eles voltam. Quem vai manter lá a linha de frente somos nós da igreja. Precisamos. Olha a continuação do livro de ontem, por isso que eu quero que vocês comprem esse livro. O clamor do mundo. Tem Evangelizemos o Mundo, que vou usar daqui a pouco ali. Tem Paixão pelas Almas, tem Contos Missionários, que pelo menos dos de Oswald Smith que eu tenho, que foram traduzidos para a língua portuguesa. Ele tem mais livros, viu? Diz assim, vou ler o texto aqui, repetindo. Eu costumo ensinar que em mensagem você não lê, tá? Mas eu quero transmitir literalmente o que está no livro. Não quero trocar nenhuma palavra. Eu quero transmitir literalmente. Eu aprendi muito com isso aqui, tá? Então preste bem atenção. São mais 3 páginas, 2 páginas. Diz assim, o apóstolo Paulo sempre levava a igreja a prometer ofertar certa quantia anual. E então lhes dava o prazo de 1 ano para que cumprisse. E aproximasse o fim do prazo, o apóstolo enviava Tito ou algum outro companheiro de ministério para lembrar a congregação da promessa feita. E para que ele não ficasse envergonhado quando chegasse pessoalmente. No fim do ano, Paulo chegava e recolhia a importância prometida. Portanto, a oferta de promessa de fé é um método bíblico de recolher ofertas. Era um método que Paulo usava e Deus abençoa. Aí o texto bíblico aí que nós lemos aí de 2 Coríntios. Alguma vez em sua vida você já fez uma oferta de promessa de fé? Ou você tem apenas contribuído com ofertas que podem ser dadas imediatamente? Não é necessário nenhuma fé para dar uma oferta em dinheiro. Se tenho R$1 no bolso, tudo o que preciso fazer é colocar a minha mão, que
minha mão que entre no bolso, pegue a nota e a coloque na sacola de ofertas. Não preciso nem orar, é só dar. Então Oswaldo Smith está mostrando o que é promessa de fé e o que é dar uma oferta de momento espontâneo ali naquela hora. Porém, no caso de uma oferta de promessa de fé, tudo segue o rumo inteiramente diferente. Preciso orar, perguntar a Deus quanto Ele quer que eu dê, e em seguida terei de confiar nele, pedindo a Ele que, mês após mês, providencie a quantia que eu me comprometi. Esse é o tipo de oferta que atrai bênçãos. Você dá uma oferta num dia de culto, está lá. Você dá uma oferta missionária, está precisando, você sabe que você tem um valor. Quando você não tem, aí é promessa de fé. Você tem que orar, perguntar a Deus, você tem que ouvir Deus quanto é o valor, quanto você vai dar. O que Deus te confirmar é pela fé que Ele vai suprir mensalmente. Esse é o tipo de oferta que tenho levantado para missões há mais de 25 anos até agora. Eu há uns 20. Uma oferta de... Aqui é o Oswaldo Smith, estou falando minha vida quando eu aprendi. Uma oferta de promessa de fé, nunca mais voltarei a tirar ofertas imediatas em dinheiro. Com o método das ofertas dadas imediatamente em dinheiro, eu levantaria bem pouco. No entanto, com as ofertas de promessa de fé, levanto muito mais. Nas nossas convenções missionárias anuais, nunca levantamos mais de $7.000 em ofertas imediatas em dinheiro. No entanto, levantamos mais de $250.000 usando o método da oferta de promessa de fé. Ele diz que nas ofertas imediatas dos congressos, ele conseguiu levantar no máximo $7.000. Nunca passou disso. Quando ele implantou a oferta de fé, no mesmo ritmo ele levantou $250.000. Então, pastores, líderes que estão assistindo, planta na tua igreja a promessa de fé. E é uma oferta que vem bênçãos de Deus. É aquilo que você vai pedir a Deus pela fé. E Deus vai te dar condições de, pela fé, você ofertar aquele valor. Há muitas igrejas que não usam a oferta de promessa de fé. Não estão interessadas no método bíblico de ofertar. Não se comprometem a sustentar de maneira definitiva e constante os seus missionários. Simplesmente dividem entre as agências missionárias qualquer importância que entre nos cofres. Não precisam confiar em Deus acerca de coisa alguma. Se o dinheiro é dado, então distribui. Pelo fato de não ser necessário exercer fé, elas não têm qualquer preocupação ou responsabilidade. E a Bíblia é muito clara, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas talvez você diga que não crê em compromissos e que isso seria forçar as pessoas. E você perguntaria, qual a diferença entre uma oferta obrigatória e uma oferta de promessa de fé? Existe toda a diferença do mundo. Uma oferta obrigatória é algo que fica entre o crente e a igreja, entre o crente e a sociedade missionária, e talvez algum dia o tesoureiro da igreja, ou a pessoa a quem cabe essa responsabilidade. Procure o crente para receber, ou talvez envie uma carta avisando da necessidade da oferta ser saldada. Em outras palavras, o crente pode ser responsabilizado por uma oferta a que se obrigou a dar. E o que é oferta de promessa de fé? Preste bem atenção na diferença. A oferta de promessa de fé, por outro lado, é algo que fica entre o crente e Deus. Você pergunta a Deus, Deus, quanto o Senhor quer que eu dê pela fé para missões? R$1, filho. Pronto, eu vou preencher lá, R$1 eu vou dar, mensalmente para missões. Quanto o Senhor quer, Deus? Filho, eu te dei condições de você dar R$10 para missões. Dê R$10 pela fé. Filho, eu te dei condições de você dar 50 para missões, dê 50 pela fé. Filho, eu te dei condições de dar 100 e assim por diante. É entre o crente e Deus. É um voto do crente e Deus. Olha lá, a oferta da promessa de fé, por outro lado, é algo que fica entre o crente e Deus. Ninguém jamais a solicitará ao crente. Nenhum dos líderes da igreja vai procurar o crente para reconhecê-la. Ninguém vai enviar carta ao crente cobrando a oferta. Trata-se de um compromisso firmado exclusivamente entre o crente e Deus. Se o crente não for capaz de saldá-la, tudo o que precisa ser feito é dizer isso a Deus. Que o crente lhe ofereça as suas desculpas. E se ele aceitar esse pedido de desculpas, o crente não terá de saldar aquela importância. Porque eu vou dizer para Deus, Deus, eu fiz um voto de fé que o Senhor me dá R$10 para me dar para missões. E o Senhor não me deu os R$10. Eu duvido que isso aconteça. Eu duvido. Experiência de muitos anos na minha vida.
E Deus tem honrado, muitos anos. Tenho pregado em muitas igrejas que se opõem às ofertas obrigatórias, porém, logo que lhe explica a natureza da oferta de promessa de fé, as objeções são dissipadas. Nessas igrejas, aqueles que eram contra compromisso financeiro de qualquer espécie, mostram-se perfeitamente dispostos a aceitar o método de oferta de promessa de fé. E assim, Deus lhe tem operado maravilhas. Creio que teríamos todo o dinheiro necessário para o sustento missionário, caso usássemos o método da promessa de fé em nossas igrejas. Como uma igreja poderá saber quantos missionários poderá sustentar? Usando o método de promessa de fé. Fica fácil elaborar um orçamento e definir quantos missionários poderão ser sustentados. Além disso, todos os membros da igreja terão oportunidade de participar do programa missionário da igreja através de suas ofertas financeiras. Na Igreja dos Povos, para assumir qualquer cargo ou posição oficial, é a igreja que ele era pastor, o crente tem que participar ativamente da obra missionária, através da oferta de promessa de fé. Deixa eu ver se é nesse livro aqui que ele trata algo aqui. Só um minutinho. Tem um rodapé aqui na página 6. Página 6. O evangelista Oswald Smith faleceu no ano de 1986. Atualmente a Igreja dos Povos em Toronto, Canadá, sob a direção do evangelista Paul Smith, filho de Oswald Smith, contribui para o sustento de cerca de 850 missionários. 850 missionários. No ano de 1992, foram levantadas cerca de 2 milhões e 500 mil dólares para missões. No ano de 1992, foram levantados cerca de 2 milhões e 500 mil dólares para missões. O que é uma oferta de promessa de fé. Ontem, quando terminei de fazer a leitura, eu contei minha história quando eu aprendi a ofertar. Na primeira parte que eu li ontem, ele disse que ele aprendeu a dobrar no final do ano. Primeiro alvo que eu lancei na igreja, irmãos, quando eu não estava trabalhando, foi de R$800. Era no outro prédio que nós tínhamos, cabia 150 pessoas. Aqui na rua ainda é nosso prédio, na rua de trás. Quem conhece a igreja aqui, quem conhece as dependências. Lá cabia em torno de 150 pessoas. Na conferência a gente colocava 200, bem apertadinho. E ficava a pessoa do lado de fora. E eu falei, Deus, dá um templo maior para nós. E aí tinha um terreno aqui, ó. Deus nos abençoou com esse terreno. Nós fomos comprar um ali do lado, cerca de 500 metros quadrados, bem maior do que o nosso, que era 240 metros. Mas Deus não deixou o preço 60 mil na época. E Deus nos vendeu esse aqui, Deus nos deu o presente de 2.500 metros quadrados. E também Deus nos deu o presente de vender por R$110 mil na época. Compramos de uma família lá no Rio de Janeiro, família de advogados. E Deus nos deu a graça de construir esse templo, nunca mexemos em missões. Quando eu lancei o primeiro desafio lá no outro prédio, dos meus R$50 para missões, chegou em dezembro, eu falei, Deus, eu quero dobrar para 100, como eu aprendi com Oswald Smith. Dobrei para 100, e a igreja alcançou o alvo de 800. Foi muita oração, muitas lágrimas, mas alcançou, por mês. Depois eu dobrei para 1.600. Vamos dobrar para 1.600, irmãos. Deus honrou, irmãos, com 1.600. Só que no outro ano, em novembro, nós já tínhamos alcançado e eu dobrei meu alvo para 100. Aí eu pedi a Deus, Deus, eu quero dar muito mais de 100. Eu quero dar uma quantia bem maior. Deus, eu quero dar em torno de 50% de minha renda. Me ajude, Senhor. Deus me permitiu por muitos anos dar mais de 50% da minha renda. Escrevi alguns livros, todos eles eu converti para missões, para a obra missionária. Olhe, Deus é fiel. Deus nos deu esse prédio. Hoje, lá cabia 150 pessoas, só a galeria desse prédio aqui, ó, só a galeria, cabe 5 vezes mais do que cabia lá no outro prédio, só o santuário inteiro, só a galeria que nós temos ali em cima. Esse prédio cabe muito mais de 1.500 pessoas. Nunca conseguimos enchê-lo até hoje, nem nas conferências. Estamos construindo outro prédio ao lado, maior que esse aqui, área quadrada maior. Salas, departamento para criança grande, cozinha grande. Deus tem abençoado. Por quê? Nós colocamos o coração em missões. Como líder eu coloquei o coração em missões. A igreja tem acompanhado. Sempre há oposição, sempre há resistência, mas a maioria segue. A igreja tem dobrado os valores. Muitos irmãos têm dobrado os valores para missões. Muitos. Por último, agora o irmão disse, pastor, eu queria dar
cerca de 70%, 80% para missões. Falei, irmãos, é um desafio muito grande, é muita fé, é ter coragem de saber que Deus vai honrar. Nesses meses agora ele está cumprindo. Ele está cumprindo. Ele não tem um salário altíssimo, mas ele está dando um percentual altíssimo para missões. Pense nisso. É a grande diferença da oferta de promessa de fé para uma oferta comum, que você possa aprender a dar por promessa de fé. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Obrigado, Pai, por esse dia, por esse momento, e roga a Ti, desperta os corações que vão assistir, que vão ouvir essas mensagens. Desde já, ó Deus, não deixe o inimigo atrapalhar em nada, mas que possa ter um alcance grande, que possa transformar muitas vidas, desafiar a oferta de fé. Fica conosco, Deus, precisamos muito de Ti. Eu te oro e te agradeço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.